Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nessa nossa aula número 8 do nosso curso de ótica, nós vamos estudar quando nós temos mais de um espelho e um objeto na frente desses espelhos, dependendo do ângulo que eles formarem entre si, você vai ter mais do que duas imagens, né? Então, se você tiver dois espelhos na frente de um objeto, no mínimo você vai ter duas imagens. A gente vai descobrir que dependendo do ângulo entre esses espelhos, você pode ter até infinitas imagens, tá certo? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje, número de imagens dependentes do ângulo entre dois espelhos, tá bom? Vamos então para a vinheta? Vamos lá então, meus queridos. Aqui nós temos dois espelhos planos, um na frente do outro. Deixa eu colocar cabelitos aqui, né? Então lembra que cabelitos representa a parte opaca do espelho, ou a parede, né? Então aqui nós temos um espelho e um outro espelho, tá? Aqui nós temos um objeto que eu vou chamar com o nome A. Muito bem. E aqui nós temos, vamos chamar esse espelho aqui, ó, de espelho 1, tá? Esse espelho, não dá nome para espelho não, não precisa, não precisa. Bom, então como é que a gente vai fazer? Né? Se eu tenho dois espelhos, no mínimo eu tenho duas imagens. Ah, só um detalhe. Essa aula aqui, o importante é essa equação que está aqui na tela, tá? O desenho das imagens eu vou fazer só para esse caso particular, em que o ângulo formado aqui é 90 graus. Só dá para fazer as imagens de maneira bem tranquila, bem facilzinha, quando o ângulo entre eles é 90 graus. Então já vou até escrever aqui, ó, ângulo 90 graus, tá? O número de imagens é dado para essa equação, 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos 1. Então vamos aqui já calcular, ó, número de imagens é igual a 360 graus dividido por 90 menos 1. 360 graus dividido por 90 dá 4 menos 1. Então nós teremos três imagens, galera. Três imagens. E o único caso que é fácil de obter essas três imagens e de você visualizar essas três imagens com facilidade é esse caso em que o ângulo é 90 graus. Então vamos lá. Então vamos fazer aquele nosso esquema, né? Para você desenhar as imagens facilmente, a gente traça a normal, não é isso? Então eu vou pegar aqui, ó, uma retinha. Vamos desenhar aqui a normal. Então vamos lá, aqui está. Deixa eu só prolongar um pouquinho mais aqui. Deixa eu deixar ela retinha aqui. Vamos ver aqui se ela fica bonitinha. Pronto. Vamos desenhar ela de cor branca, né? Vamos desenhá-la de cor branca. Onde aqui está a cor? Está aqui, pronto. E vamos deixar com o formato tracejado. Pronto. Né? Lembre-se que a normal é uma reta imaginária, então ela tem que ficar tracejada. Vamos desenhar a normal já para o outro espelho também? Aqui nós temos a normal. Deixa eu posicionar ela melhor. Pronto. Cor branca, tracejado. Pronto. Aí o que nós sabemos? Que a imagem está na mesma distância do outro lado, né? Então aqui, galerinha, não vou pegar a régua não, a gente vai aqui no olhômetro mesmo, tá? E aqui tem dica para eu te dar, tá bom? Então você tem aqui esta distância até esse primeiro espelho, mede com a régua essa distância, joga para o outro lado. Aqui está a primeira imagem, que eu vou chamar de imagem A1. Vamos lembrar uma característica dessa imagem que é importante para essa aula, gente? Né? Quando o objeto levanta a mão direita, a imagem do espelho plano levanta a mão esquerda. Então essa imagem A1, ela é enantiomorfa. Lembrou desse nome, gente? Ela é reversa lateralmente. Vamos agora achar a próxima imagem. Quando você olha aqui no outro espelho, nós temos essa distância, a imagem está simetricamente para dentro da parede. Então, mede a distância
joga para dentro. Aqui está a imagem, eu vou chamar de A3. Sérgio, por que você vai chamar de A3 e não de A2? Você vai entender já já o porquê, galera. Essa imagem A3 também é obtida diretamente por reflexão no espelho plano, então ela também é enantiomorfa. Enantiomorfa. Muito bem. Agora, galerinha, o que acontece? Eu posso prolongar esse espelho para cá e eu posso prolongar esse espelho para cá. E aí o que você vai ter, gente? Você vai ter que essa imagem vai produzir uma imagem também. Então você vai ter uma imagem da imagem, tá certo? E, galera, dependendo do ângulo, elas vão coincidir no mesmo lugar, por isso que elas se formam, tá? Vamos chamar essa imagem de A2. Acontece que essa imagem A2 ela não é enantiomorfa, galerinha. Por quê? Ela é uma imagem da imagem. Vamos pensar assim, ó. Se o objeto levanta a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda e a imagem da imagem levanta a mão direita. Deu pra entender? Então, essa imagem da imagem, que é essa imagem A2, ela não é enantiomorfa, ela é chamada de superponível, também chamada de idêntica. Então é muito louco, né? Quando você levanta a mão direita, essa imagem da imagem levanta a mão direita também. Beleza, meus amigos? E aí, por que eu usei essa nomenclatura, né? A1, A2, A3? Para você ver aqui no sentido horário, ó. 1, 2, 3, certo? E aí você entende essa fórmula. Ó. Você percebe que o ângulo de 360 graus, que é quando você dá uma volta completa, é dividido em 4 regiões, tá vendo? Ó? Porque quando você pega 360 e divide por 90, fica 4 regiões. Só que, então você teria 4 objetos simétricos aqui, né? 4 pontos simétricos. Tá aqui o 4. Só que um desses pontos é o objeto, né? Então tem que descontar ele, por isso são 3 imagens, tá bom? Então é uma questão de simetria. E a dica também aqui, tem uma dica especial, que faz tempo que eles não perguntam isso, antigamente eles perguntavam mais, tá? Ele queria saber assim, dessas imagens que você está vendo aí, quantas são as enantiomorfas e quantas são as superponíveis? Aí é só você numerar, né? Vai dar número ímpar e diante, por exemplo, tem 20 imagens. Então você faz A1, A2, A3, A4, A5, A6, até a última imagem que você tem. Né? Aqui no caso são apenas 3 imagens. Então você faz assim, ó. A1, A2 e A3. As ímpares são as enantiomorfas. E as pares são as superponíveis. Então, nesse caso, você vai ter 2 imagens enantiomorfas e uma superponível. Isso aqui é uma diquinha, nota de rodapé, tá, galerinha? Faz tempo que eu não vejo perguntarem sobre isso, tá? Então, para esse tipo de exercício em que o cara quer saber o número de imagens, você não vai se preocupar com a figura, tá? Você vai fazer apenas a parte do cálculo, tá? Tem exercícios muito fáceis envolvendo essa matéria e tem exercícios que podem ser um pouquinho mais difíceis, tá certo? Vamos então agora aqui, ó, ver essa foto aqui, ó, tá bem bonita, né? Ó, dá para ver aqui 2 espelhos formando um certo ângulo entre eles e esse objeto aqui, ó, produziu 1, 2, 3, 4 imagens. Vamos colocar aqui, ó, n igual a 4 imagens. Então vamos agora descobrir que ângulo que está entre eles. Então no lugar do n eu coloco 4. 4 é igual a 360 graus dividido pelo ângulo menos 1. Aqui, meus amigos, os alunos acabam cometendo vários erros de matemática básica que eu peço para você tomar cuidado, tá? Não pode passar esse alfa multiplicando aqui, ó, porque tem esse menos 1 aqui. Não pode multiplicar em cruz, galera. Então, primeiro você vai pegar esse menos 1 que está do lado de cá e joga para lá. 4 mais 1 é igual a 360 graus sobre alfa. Então, ficou 5, 360 graus sobre alfa. Agora você pode multiplicar em cruz. Então, ficou 5 vezes alfa é igual a 360 graus. Alfa
360 graus dividido por 5. Então, o ângulo alfa é 72, né? 72 graus. 72 graus. Beleza? Uma dica a mais aí para vocês é que esse ângulo, esse N do número de imagens, é o número de imagens produzida por cada objeto que está colocado ali no meio entre os espelhos, tá? Então, por exemplo, para esse ângulo de 72 graus, para cada objeto que eu coloco aqui, eu vou ter a formação de 4 imagens. Obviamente, se eu colocar o segundo objeto, eu vou ter 8 imagens, tá bom? Vamos para a próxima tela. Aqui tem um exemplo legal, gente, que é o seguinte, ó. O número n de imagens e o ângulo entre os espelhos, eles são inversamente proporcionais. Então, conforme você vai diminuindo o ângulo, né? Conforme você vai diminuindo o ângulo, o número de imagens vai aumentando, né? Vou pegar esse exemplo aqui didático, ó. Aqui o ângulo era 90 graus, eu tinha 3 imagens. No próximo slide, eu diminui o ângulo para 72 graus, né? Então o ângulo diminuiu, o número de imagens aumentou para 4 imagens. Então você vai diminuindo o ângulo, o número de imagens vai aumentando. E conforme cada vez mais você se aproxima esse ângulo de zero, o número n vai se aproximando do infinito. Ai, mas Sérgio, como é que eu posso fazer o ângulo entre dois espelhos ser igual a zero? Dá uma olhadinha aqui na minha telinha. Então, quando você tem aqui 90 graus, né? Vou colocar aqui assim, desse jeito, 90 graus, né? Tá aqui. Aí você vai fechando o ângulo, vai se aproximando de zero. Sérgio, quando o ângulo for zero, não dá para ter nada. Mas aí você afasta eles, ó. Então, quando você coloca os espelhos paralelos, tá? O ângulo entre eles é zero. E aí o que você vai ter, né, gente? Você vai ter uma coisa assim, ó. Eu tenho aqui, ó, dois espelhos, tá? E eles são paralelos, ou seja, o ângulo alfa é zero, o número n tende ao infinito. Por quê, Sérgio? Porque eu tenho aqui, ó, um objeto, ó, o objeto A. Do lado de cá, eu vou ter uma imagem A1, do lado de cá, eu vou ter uma imagem A2. Só que essa imagem A2 é o objeto para esse espelho. Então, simetricamente, você pega essa distância de A2 até esse espelho, você vai ter uma imagem A4 aqui. Essa imagem A1 é objeto para esse espelho. Então você vai ter, mede a distância, joga lá para o outro lado, você vai ter uma imagem A3 aqui. Percebeu? Então você vai ter, e essa imagem vai produzir uma outra imagem, essa imagem A4 vai produzir uma outra imagem. Então você vai ter infinitas imagens aí. O legal é que metade delas vão ser enantiomorfas, metade vai ser superponível. Então, por exemplo, ó, aqui está o objeto, que é essa moça aqui. Isso aqui já é uma imagem, né? Se ela levanta a mão direita, essa imagem enantiomorfa levanta a mão esquerda. Só que essa imagem aqui, ó, é a imagem da imagem. Vai levantar a mão direita. Não tá vendo, ó? Essas imagens dela que estão com o rosto virado para cá são imagens enantiomorfas. As imagens que você está vendo aqui, as costas dela, né? As costas da cabeça dela, são as imagens superponíveis, tá? Então você vai vendo aqui, ó, infinitas imagens. É legal que você levanta a mão direita, vai ter imagens que vão levantar a mão esquerda e vai ter imagens que vão levantar a mão direita, tá? Então aqui é quando você tem espelhos paralelos. Muito bem, meus amigos. A teoria dessa aula já finalizamos. E agora eu quero pedir para vocês para ativar o sininho, para compartilhar o meu vídeo, né? Para passar para os amigos da sua turma, para divulgar o meu canal, tá bom? Coloca aí nos comentários o que você está achando, as dificuldades, coloque suas dúvidas, tá bom? Que isso daí acaba gerando aí para o algoritmo mais divulgação, tá bom? Vamos lá então para os exercícios? Vamos que vamos, meus amigos. Questãozinha número 1, duas paredes adjacentes, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, e ortogonais. Ortogonais significa que o ângulo é 90 graus, galera, certo? Totalmente revestida de espelho plano em 2, dentro do elevador. Temos aqui um ponto P. Levando-se em conta que a imagem do espelho se torna objeto para outro e vice-versa, o número máximo de imagens de si
que ele vai ver quando olhar para o conjunto de espelhos você já sabe, né, que eu já peguei esse caso de 90 graus, né? Mas vamos lá. Número de imagens, 360 graus dividido por alfa, menos 1. Número de imagens, 360 graus dividido por 90, menos 1. 360 por 90 é 4, menos 1. Nós vamos ter 3 imagens, galera. É isso aí. A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Vamos então agora para a próxima questão. Dois espelhos planos formam entre si um ângulo beta, fornecem 8 imagens. Opa! Então vamos pegar aqui essa primeira situação. Quando o ângulo é beta, forma-se 8 imagens. Ele quer saber, determine o ângulo beta. Então é tranquilinho, eu achei que era uma questão mais difícil. Eu separei umas questõezinhas mais difíceis aí. Então é só, ele quer saber o ângulo, né? 360 graus divide pelo ângulo menos 1. O número de imagens é 8. 360 graus, o ângulo é beta, menos 1. Lembre-se, esse menos 1 joga para o outro lado, fica mais 1. Mais 1 mais 8 dá 9. É igual a 360 graus sobre beta. Multiplicamos em cruz. 9 beta é 360. Então, beta 360 dividido por 9, galera. Então, o ângulo beta é 40 graus. Bem tranquilinho, caiu na UEL, galera. Vamos agora para a questãozinha 3, essa caiu na UFSCar. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil, galera. Vamos ler o texto aqui, ó. O ângulo formado entre dois espelhos planos, quando o único objeto é colocado entre eles, é o quíntuplo do número de imagens. Então ele está falando que o ângulo formado é o quíntuplo do número de imagens, tá certo? E Sérgio ferrou. Quanto vale o alfa? Ele não deu. É a pergunta aqui na letra B. Quanto vale o N? Ele não deu. É a pergunta da letra A. E aí, Sérgio, como é que eu faço? Eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Uma já está na tela. A outra equação é aquela da aula, né? 360 graus dividido por alfa menos 1. Então, galerinha, eu estou matando aqui a letra A, tá? Na letra A, como ele quer saber o número de imagens, então no lugar... Deixa eu ver se é mais fácil fazer... Não, vai dar na mesma, né? Ó, então eu quero saber o número de imagens, então eu tenho que sumir com o ângulo alfa, né? No lugar do alfa, eu vou escrever 5 vezes n. Então, número de imagens, 360 graus, dividido por 5n menos 1. Vamos passar esse menos 1 para o outro lado. Então, vai ficar n mais 1 é igual a 360 graus sobre 5n. Agora eu posso multiplicar em cruz, galera. Então, vai ficar 5 vezes n, que multiplica n mais 1, é 360 graus. Agora a gente faz distributiva. Então, vai ficar 5n ao quadrado mais 5n é igual a 360. Eu posso dividir todo mundo por 5, galera. Então, vai ficar n ao quadrado mais n é igual a 72. Vou jogar esse 72 para o lado de cá. N ao quadrado mais n menos 72 é igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau, galerinha. Vamos lembrar a equação de segundo grau? Aqui o A vale 1, o B também vale 1 e o C vale menos 72. Aí a gente tem que calcular o delta, lembra daquela história? Vou fazer Bhaskara, tá? Delta b quadrado menos 4ac. Então ficou delta igual, o b é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 72. Galerinha, vou ganhar tempo aqui na calculadora. Vamos lá. 72 vezes 4 dá 288, positivo, mais 1, né? 289.
Então, delta 289. Deixa eu já ver quanto que é a raiz disso daí. Raiz de 289 vai dar 17, tá? Então, raiz de delta é raiz de 289, vai dar 17. Agora que você achou o delta, como é que você faz para achar as raízes mesmo? Vamos aqui, ó. Então, n é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, esse n vai ser menos o b vale 1, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 17, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Gente, não dá para usar o menos aqui, né? Porque vai ficar menos 1 com menos 17, vai dar menos 18, né? Aí número de margem negativa não existe, então eu vou usar mais, tá? Menos 1 mais 17 dá mais 16 sobre 2. Então, n 16 sobre 2. Então, o número de imagens é 8 imagens, galera. Então, matamos a letra A. A letra A é que vai dar trabalho, né? Letra B, qual é o ângulo entre os espelhos? Aí ficou fácil, vou fazer com cor amarela aqui em cima. Letra B, ele quer saber o ângulo. Sabemos que o ângulo é o quíntuplo do número de imagens. Então, o ângulo é 5 vezes 8. Então, o ângulo é 40 graus. Certinho, gente? Então, matamos uma questãozinha da UFSCar, uma questãozinha um pouquinho mais dificilzinha. Vamos agora para a próxima questão, gente. Quando um objeto é colocado entre dois espelhos planos, formando entre si um ângulo alfa, medindo em graus, forma-se desse objeto N imagens. Essa é a teoria da aula. O cineasta deseja filmar uma cena para a qual precisa de 32 bailarinas. Então pensa aí, você quer filmar, tem que ter 32 personagens ali. Porém, só tem à disposição 4 bailarinas. Opa, então são 4 são pessoas de verdade. Então você vai precisar não de 32 pessoas, né, e nem de 32 imagens, porque dessas 32 imagens, 4 são seres humanos verdadeiros. Então, esses 4 seres humanos, para totalizar os 32, vai ter que produzir 28 imagens. Tá bom? Então vem comigo, ó. 4 atores, 4 atores formando 28 imagens, certo? Porque aí os 4 mais o 28 dá o 32 que o cineasta está interessado, dá os 32 bailarinas. Né? Então são 4 bailarinas reais produzindo 28 imagens. Mas aquela formulinha aqui, ó, é o número de imagens para cada objeto. 4 objetos produzindo 28 imagens. Então, um objeto, se você tem 4 produzindo 28, então cada objeto vai precisar produzir 7 imagens. Por quê? 4 vezes 7 dá 28, né? Tá certo? Então, um objeto produzindo 7 imagens, 2 objetos vai dar 14, 4 objetos vai dar 28. Então, esse aqui é o número n que tem que colocar na fórmula, gente. Porque é o número de imagens produzida por cada objeto, tá? Então vamos lá de novo. Você vai ter uma bailarina ali, essa bailarina vai produzir 7 imagens. Uma segunda bailarina, mais 7 imagens. Uma terceira bailarina, mais 7 imagens. Uma quarta bailarina, mais 7 imagens. As 4 bailarinas juntas vão produzir 28 imagens juntas. Juntando as 4 bailarinas que são reais com as 28 imagens dela, totaliza as 32 bailarinas que vai aparecer na filmagem. Tá certo? Então esse N é 7. Aí ele quer saber qual que é o ângulo que ele chamou de X que o espelho tem que estar entre si. Então agora sim, vamos para a fórmula. N 360 graus divide pelo ângulo menos 1. Então, no lugar do N, eu vou colocar 7. 360 graus sobre x menos 1. Já falei para vocês, não pode multiplicar em cruz. Joga esse menos 1 para lá. Vai ficar mais 1 com mais 7 dá 8.
360 sobre x. Agora sim, você pode multiplicar em cruz. 8x é 360, tá certo? Então, x é igual a 360 dividido por 8. Só confirmando aqui. 360 dividido por 8, 45 graus, galerinha. Então, o ângulo entre os espelhos tem que ser 45 graus. Portanto, a alternativa correta, letrinha C de cavalo, certo? Questãozinha já um pouquinho mais difícil também. Vamos agora para a questão número 5. Um aluno colocou um objeto O entre as superfícies refletoras de dois espelhos planos associados que formavam entre si um ângulo θ, obtendo N imagens. Opa! Então, quando eu tenho um ângulo θ, o número de imagens é N. Então, aqui, galerinha, eu já vou usar a formulinha. Ó. N, 360 graus, divide pelo ângulo menos 1. Então, lá, o número de imagens, ele chamou de Ninho. Então, ficou 360 graus. O ângulo ele chamou de θ menos 1. Então, beleza. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse menos 1 para lá. N mais 1 é igual a 360 graus sobre o ângulo θ. Então, esse parênteses vai ficar assim. Eu vou jogar o θ para lá e o N mais 1 para cá. Então, o ângulo θ 360 graus dividido por N mais 1. Muito bem, foi isso que nós obtivemos. Quando reduzir o ângulo para θ sobre 4, opa, então agora o ângulo ficou menor, o número de imagens aumenta. Ele passou a obter M de Maria imagens. Então vamos usar a equação aqui, eu vou passar para outra tela para aproveitar melhor o espaço. Então ficou M é igual a 360 graus, só que o ângulo é θ sobre 4, menos 1. Então, esse menos 1 eu vou jogar para lá, então vai ficar M mais 1 é igual a 360. Você sabe quando tem θ dividido por 4, né? A gente multiplica pelo inverso, né? Mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido, ó. Então ficou θ, 4 sobre θ. Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse parênteses que está aqui em cima, eu vou passar dividindo, e o θ eu vou passar lá para cima. Então, ângulo θ ficou 360 vezes 4 dividido por M mais 1. Pronto. Aí o que ele quer saber? A relação entre M e M. Então, o que eu fiz, galera? Eu apliquei a formulinha do primeiro caso, isolei o ângulo θ, porque nas equações, nas alternativas, não aparece o ângulo θ. Então, eu estou isolando para substituir uma equação na outra, tá? Então, isolei o ângulo θ na primeira equação, fiz a mesma coisa que quando o ângulo passou a ser θ sobre 4, o número de imagens passou a ser M, isolei o ângulo θ novamente. O que você pode fazer agora? Se o ângulo θ é igual a isto, e o ângulo θ é igual a isto, o que você pode fazer? Igualar as duas coisas, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 360 dividido por N mais 1 é igual a 360 vezes 4 dividido por M mais 1. Opa, 360 de um lado, 360 do outro, eu posso cortar. Então aqui ficou o número 1. E agora eu vou multiplicar em cruz, galera. Este M mais 1 vai passar para lá e esse N mais 1 vai passar para cá. Então ficou M mais 1 é igual a 4 que multiplica N mais 1. Então ficou M mais 1 é igual, distributiva, 4N mais 4. E agora esse mais 1 joga para lá, vai ficar subtraindo, né? Então vai ficar 4 menos 1, que é 3, né? Então, M é igual a 4N mais 3. Portanto, a alternativa correta, letrinha A de amor.
Tá certo, meus amigos? Acho que aqui já dá para deixar na tela maior já. Então, foi um exercício em que ele te deu duas situações e a gente precisou comparar as duas situações, isolou numa, substituiu na outra para achar a relação entre elas, muito comum em vestibular, dá um certo trabalho, mas saiu aí questãozinha que caiu na PUC, galera. Vamos então agora para a última questão, caiu na Unesp, tá? Questãozinha da Unesp. Vamos lá. Em uma barbearia existem espelhos planos verticais paralelos, ou para aquela questão lá de formar infinitas imagens, ó. Caiu na Unesp. E não faz muito tempo que caiu na Unesp não, viu, gente? Não sei se é 2020, 2021, não faz muito tempo não. Paralelos e distantes 3 metros um do outro, com uma face efetora voltada para a face efetora do outro. Um cliente está sentado frente a um deles. Ih, aqui não apareceu, galerinha. Aqui não apareceu, mas é a 1 metro de distância. Tá faltando aqui, ó. A 1 metro de distância dele. Tá? Na figura fora de escala, pode-se notar a infinitude de imagens geradas devido a reflexões sucessivas a esses espelhos. Nessa situação, considerando as distâncias informadas, então, né? Olha lá. Espelhos planos distantes 3 metros um do outro. Tá. Deixa eu verificar o valor dessa distância lá no site da Unesp. Eu já volto em um segundo, tá bom? Confirmado, meus amigos. É 1 metro aqui, ó. Então tá faltando aqui no texto, ó. A 1 metro da distância do espelho. Então, da onde eu tirei a fonte, da onde eu tirei esse print aqui da questão, tá? Essa imprecisão. Na figura fora de escala, pode-se notar a infinitude de imagens. Nessa situação, considerando as distâncias informadas e as características da imagem formada pelos espelhos planos, a distância entre a cabeça do cliente, aqui é o objeto, indicada pela seta azul, então o objeto, e a imagem de sua cabeça indicada pela seta vermelha. Então repare, ó, é uma imagem idêntica a ele, tá vendo? Ó? Aqui nós temos a primeira imagem enantiomorfa e nós temos a primeira imagem idêntica, ó, dá para ver a parte de trás da cabeça, dá para ver a parte de trás da cabeça. Aqui você está vendo a parte da frente da cabeça, certo? Então aqui é a primeira imagem enantiomorfa e aqui é a primeira imagem idêntica. Então aqui a melhor maneira, gente, é a gente fazer uma figura, tá bom? Então vamos lá. Então vamos desenhar aqui, ó, os dois espelhos. Aqui nós temos os dois espelhos. Aqui eu tenho a cabeça do cliente. A distância da cabeça do cliente até esse espelho é 1 metro. Então, desse cliente até o espelho é 1 metro. E a distância entre os espelhos é 3 metros. Então vamos obter agora essa primeira imagem aqui, ó, do lado de cá. Tá? Eu vou pintar de azul aqui, ó, onde está a seta azul que ele está falando aqui, ó. Aqui, certo? Então essa primeira imagem aqui, ó, eu vou pintar aqui de verdinho, ó. Essa imagem aqui que eu estou pintando de verdinho é essa imagem aqui. Então não é ela que é importante para a gente. E a distância dessa imagem até o espelho também é 1 metro. Do lado de cá, simetricamente do lado de cá, né? Aqui, ó, se a distância aqui é 3 metros, aqui vai ser 2 metros. Então, 2 metros para o lado de cá, você vai ter uma outra imagem, né? Olha lá, que as costas, a parte de trás da cabeça dele, também é 2 metros. Acontece que essa imagem se torna objeto para esse espelho que está na frente do cliente. E aí vai produzir uma outra imagem lá. Qual é a distância dessa imagem até o espelho que está na frente do cliente? 2 mais 2 mais 1, 5 metros. Então ela vai estar simetricamente do outro lado, mais ou menos por aqui. Olha lá, mostrando a parte de trás da cabeça, né? Deixa eu fazer aqui uma pinturinha aqui, ó, na parte de trás da cabeça.
aqui está, né? Mostrando a parte de trás da cabeça e a distância também 5 metros, tá certo? Essa imagem aqui que você está vendo a parte de trás da cabeça é essa que ele está representando com a seta vermelha, galera. Pronto. O que o exercício quer saber? Ele quer saber qual é a distância entre a cabeça do cliente e a imagem indicada pela seta azul e a imagem indicada pela seta vermelha. Então eu vou apagar essa daqui, gente, que essa daqui não é importante. Essa distância aqui já não é mais importante também. O exercício quer saber esta distância aqui, ó. E aí com essa figura fica fácil, né? Daqui até aqui nós temos 1 metro. E do espelho até essa imagem nós temos 5 metros. Então daqui até aqui é 1 metro, daqui até aqui é 5 metros, totalizando 6 metros, galera. A alternativa correta, letra E de helicóptero. Então, um aluno aí que prestou o NESP nesse ano precisaria ter essa noção da imagem que gera uma outra imagem, espelho plano, quando eles estão conjugados aí, tá bom? E assim, meus amigos, encerramos mais uma aula de ótica. Hoje nós encerramos espelho plano. A partir das próximas aulas começaremos espelhos esféricos, meus queridos. Até a próxima aula, gente. Valeu, tchau, tchau.